O com o novo núcleo, nós teremos isso funcionando como adjunto adverbial de companhia, certo? E aí o sujeito que é simples vai concordar com o verbo. O professor está no singular, verbo no singular. O professor, vírgula, com seus colegas, vírgula, elaborou a prova. Faça o exercício de fixação. Muito bem, fácil aqui, né? Os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. Repare, o com sua equipe, o com está introduzindo o segundo termo entre vírgulas. Obviamente, nós temos o com sua equipe funcionando como advérbio de companhia, certo? Se ele é advérbio de companhia, depois o professor vai falar com calma na aula de vírgula, certo? Na aula de pontuação e que entrar nos casos de vírgula, por que a gente tem a vírgula obrigatória no advérbio de companhia, independente da extensão do advérbio, certo? Muito bem. Então nós temos aqui, ó, vírgula, vírgula, isolando o advérbio de companhia. Então, se isso é o advérbio de companhia, o sujeito é simples, os médicos. Isso, sujeito determinado e simples. Os médicos fizeram uma cirurgia. Aí o verbo concorda com o primeiro e único núcleo. Agora preste atenção. O advérbio de companhia, quando ele é deslocado, ou seja, quando ele não está no fim da oração, no fim do período, quando ele é deslocado, independentemente da sua extensão, independente do seu tamanho, da quantidade de palavras ou da quantidade de sílabas da palavra, ele tem sempre vírgula obrigatória. Aqui, ó, minha gente, ó, os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. É muito importante que você entenda o seguinte, quando nós tivermos o advérbio deslocado, isso, quando ele não estiver na ordem direta, ou seja, no fim da frase, ou no fim do período, no fim da oração, ele vai ter sempre vírgula obrigatória. Isso, nós vamos ter o advérbio como vírgula obrigatória quando ele for de companhia e tiver deslocado independentemente do seu tamanho, da sua extensão. Quando isso acontece, olha o que acontece. Nós temos o sujeito como simples, os médicos. Isso, sujeito determinado e simples. Então, os médicos fizeram a cirurgia. Ok. Só que se eu retiro as vírgulas, eu altero a função sintática. Né? Porque se o advérbio de companhia tem vírgula obrigatória, independente da sua extensão, quando ele é deslocado, a retirada das vírgulas deixa de fazer com que com sua equipe seja um advérbio de companhia e passe a figurar sintaticamente como segundo núcleo do sujeito determinado e composto. Certo? Então, olha, nesta frase, o verbo pode ir para o singular mantendo a correção gramatical? Nesta frase, mantendo as vírgulas? Não, porque se ele precisa concordar com o primeiro núcleo está no plural, fizeram está no plural. Isso, então eu concordo com o primeiro núcleo. Cuidado, é que nós tendemos às vezes a entender as regras de maneira errada. A gente pensa assim, ah, já entendi, vai para o plural ou vai para o singular. Não é isso que a regra diz. Nós vamos ter, quando o com está sem vírgulas, vai para o plural ou realça o primeiro núcleo. Com vírgulas, só com o primeiro e único núcleo, que é o sujeito. Certo? Nada de singular. Vai depender de como está o núcleo. Só irá para o singular se o primeiro núcleo estiver no singular. Certo? A retirada das vírgulas mantém a correção gramatical? Se eu arrancar essas vírgulas, eu passarei a ter esse com sua equipe funcionando como segundo núcleo do sujeito composto. Certo? Se ele é segundo núcleo do sujeito determinado e composto, os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. Quem fizeram uma cirurgia? Os médicos com sua equipe. Verbo no plural, então a retirada das vírgulas manteria a correção gramatical. Certo é o gabarito. A retirada das vírgulas altera as relações sintáticas do período? A retirada das vírgulas altera as relações sintáticas do período? Vamos ver, ó. Quando eu retiro as vírgulas, eu deixo de ter um advérbio de companhia e com sua equipe passa a funcionar como o quê? Segundo núcleo do sujeito determinado e composto. Muito bem, então fácil. A retirada das vírgulas realmente altera as relações sintáticas do período. Parabéns, se você marcou errado, certo e certo, gabaritou o exercício. Faça este exercício. Vamos à correção. Ana com sua irmã visitou seus avós. Tudo bem. Ana com sua irmã visitaram seus avós. Tudo bem também. Porque quando eu não tenho vírgula, quando eu tenho os núcleos do sujeito composto ligados pela preposição com e eu não tenho vírgulas, o que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural ou realça o primeiro núcleo. Ana visitou, Ana e sua irmã visitaram.
Certo. Então, certa a letra A, certa a letra B. Ana, com sua irmã, visitou seus avós. Aqui muda tudo. A presença das vírgulas, já que eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, a presença das vírgulas transforma o segundo núcleo do sujeito em adjunto adverbial de companhia. Isso. E se com sua irmã passou a ser um advérbio de companhia, obviamente o verbo não concordará com o advérbio. O verbo vai concordar com o sujeito que virou sujeito simples. O sujeito determinado e simples Ana, no singular, puxará a concordância com o verbo no singular. Então, Ana visitou seus avós. Certa a letra C, errada a letra D. Faça o exercício. Muito bem. Fui eu que fiz barulho. E aí, professor, tá certo eu falar fui eu que fiz barulho? Tá sim, ó. Você pode dizer fui eu que fiz barulho. Você também pode dizer fui eu quem fiz barulho. Ou até eu quem fez barulho. Você só não pode dizer fui eu que fez barulho, certo? A formação é errada, porque aqui, ó, eu fui, eu fiz. Então o eu funciona como sujeito dos dois verbos conjugados. Aqui, ó, eu fui, eu fez, não dá certo. Isso. Por isso, essa formatação não estaria certa. E esta está certa. E aqui, professor, aqui nós temos o que invariável funcionando como sujeito de terceira pessoa. Ou então fazendo o link aqui com a primeira pessoa. Então não há problema com o quem. O problema é com o que. Então fui eu que fiz barulho, que é o que aparece aqui no exercício, está certo. Você tem que achar qual frase tem erro de concordância. Vamos juntos. Havia várias crianças no pátio. Existiam várias crianças no pátio. É verbo haver no sentido de existir. Tudo certo. Haver no sentido de existir é impessoal. Se ele é impessoal, nós vamos ter a terceira pessoa. Tudo bem com a letra B também. Ainda não achamos o gabarito, hein? Letra C. Fazem 10 anos que ele se foi. Aqui está errado, ó. A questão da Carlos Chagas está mostrando, está querendo trabalhar o descritor do verbo fazer, indicando o tempo que passou. Tempo decorrido. E verbo fazer indicando tempo decorrido é o quê? É impessoal. Então o correto é faz 10 anos que ele se foi. Faz 10 anos que ele se foi. Muito bem. Velhos, mulheres, crianças, ninguém parecia assustado. Há um pronome indefinido, funcionando como aposto resumitivo. Já vimos aí na aula de sintaxe da oração, né? O aposto resumitivo, o aposto recapitulativo. Agora o professor quer agregar um caso de concordância, ó. Quando eu tenho um aposto resumitivo e ele está no singular, o verbo vai para o singular. O verbo concorda com o aposto resumitivo, independentemente de o sujeito ser composto. Certo? É o caso 8. Nós depois estudaremos a oitava exceção dos casos de concordância com sujeito composto e aí encontraremos esse caso. Um ou outro lhe ficava bem, um ou outro lhe ficava bem, um ou outro lhe ficavam bem, né? Tudo bem aqui também com a última alternativa. A única problemática é a letra C, porque deveria estar escrito faz 10 anos e não fazem 10 anos. Se marcou a letra C? Parabéns, está indo bem. Vamos agora à sétima exceção das regras de concordância verbal com o sujeito determinado e composto. Imagine que os núcleos estejam ligados por como, pela conjunção comparativa como. Olha o que acontece. Cuidado para não confundir com a regra 6 do com, hein? Aqui é como. Se não houver vírgulas, o que ocorre com o verbo, professor? Ele vai para o plural. Então, se não houver vírgula, o sujeito é determinado e composto, e o verbo vai para o plural. Então aqui comigo, ó, a alegria como o paraíso existem. A alegria como o paraíso existem. Quem existem? A alegria como o paraíso. Os meus núcleos são alegria e paraíso, certo? Então eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito determinado e composto, e esses núcleos estão ligados pela conjunção comparativa como. Fácil, o verbo vai para o plural. Ou seja, entrei na regra geral. Certo? Qual é a exceção dessa regra? Se houver vírgulas. Porque quando eu coloco o como introduzindo o segundo elemento entre vírgulas, eu terei o quê, minha gente? O aposto comparativo. Isso. Você viu aquele exemplo lá quando o professor explicava Betânia, brilhante como a Vânia, conquista alunos diariamente. Brilhante como a Vânia, aposto comparativo. A alegria como o paraíso existe. Como o paraíso,
sofrerá alteração da função sintática. Então aqui nós temos o paraíso como segundo núcleo do sujeito composto. Aqui em como paraíso nós teremos o quê? Um aposto comparativo. E aí o verbo não vai concordar com ele não. O verbo vai concordar com o sujeito que virou simples, ó. A alegria passou a ser sujeito determinado e simples. A alegria existe. Então fácil para não errar mais. Sem vírgulas, ligados por como, verbo no plural. Se houver vírgulas, nós vamos ter o verbo concordando com o primeiro e único núcleo, que é o sujeito simples. Faça o exercício. Muito bem. Se você marcou aqui, ó, a aula como estudo em casa completa-se errado, acertou a letra A. Porque aqui nós não temos vírgulas. Se nós não temos vírgulas, o sujeito é composto. E com o sujeito composto ligado por como, com os núcleos ligados pela palavra como, o verbo vai para o plural. Então a aula como estudo em casa completam-se. Errada a letra A, certa a letra B. A presença das vírgulas, ó, a aula como estudo em casa. Como estudo em casa vai ser um aposto comparativo. E aí, obviamente, o verbo vai concordar com o primeiro e único núcleo. A aula completa-se, ou seja, ela completa a si mesma, independentemente do estudo em casa. Olha uma alteração semântica aí, certo? Ela não se completa com o estudo em casa. Ela vai se completar por si só, vai ser autossuficiente. Beleza, então, ó, a aula completa-se, certa a letra C. E, obviamente, errada a letra D, certo? Porque quando nós temos o como introduzindo o segundo termo entre vírgulas, a alteração da função sintática e a relação sintática anterior, que era de segundo núcleo do sujeito, passa a ser agora, com a classificação, nós vamos ter na sintaxe da oração a função de como estuda em casa como aposto comparativo. E se ele é aposto comparativo, o verbo vai concordar com o primeiro núcleo. Primeiro núcleo no singular, não cabe o plural. Mesma coisa aqui, ó. As aulas, como estudo em casa. Então, olha, se eu tenho vírgulas isolando o aposto comparativo, automaticamente nós vamos ter o quê? O sujeito determinado e simples aulas. Isso, as aulas. Aulas é o núcleo. Aulas completam-se. Errada a letra E, certa a letra F. Parabéns. Faça o exercício. Muito bem, vamos aqui comigo, olha. Não há nenhum absurdo em se aproximar uma Olimpíada de uma missão espacial, pois ambas estimulam a pesquisa científica. Tudo bem com a letra A, né? Certo, a letra A é o gabarito, porque eles estão pedindo nesse exercício da Carlos Chagas, na prova da Caixa Econômica Federal, as normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase A. Certo, na frase A. Vejamos o problema das outras frases. Letra B. Se esse é o gabarito, então todas as outras estão erradas, certo? Qual o problema da letra B? Não houve nenhum entre os limites já enfrentados que representassem. Não. Não houve nenhum que representasse. Nós precisamos ter aqui o singular, ó, para concordar com o sujeito nenhum. Beleza. Aqui, ó, a primeira manifestação das competições de que derivam as modernas Olimpíadas ocorreram. O que ocorreu? A primeira manifestação das competições. Das competições está preposicionado, não existe sujeito preposicionado. Então o verbo vai concordar com a primeira manifestação. Livros, apostilas, aulas, todas essas coisas me ajudarão. Todas essas coisas me ajudarão. Fácil, não é? Olha aqui, ó. Todas está no plural, então o verbo vai para o plural. Errada a letra A, certa a letra B. Observe aqui comigo. Olha que frase bonita. Doenças, negatividade, insegurança, nada me atrapalhará. Nada. O nada é um pronome indefinido que está posposto a um sujeito composto, ou seja, está depois de um sujeito composto, atuando como aposto resumitivo ou recapitulativo. Eureka! O verbo concordará com ele. Nada atrapalhará. E não nada atrapalharão. Certa a letra C, errada a letra D. Pode fazer o próximo exercício. Muito bem. A banca Carlos Chagas está querendo que você encontre qual frase está certa. Ó, as normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase. Observemos. Não basta que se critique as distorções. Ó, aqui não tem preposição. Então esse Czinho está tentando ser partícula passivadora.
Para que ele consiga ser partícula passivadora, o verbo, quem critica algo que é transitivo direto, tem que concordar com o núcleo, certo? Não preposicionado. Então, as distorções sejam criticadas. Se critiquem as distorções. Então, tem que ficar assim, ó. Não basta que se critiquem as distorções. É preciso que se saiba corrigi-las. Vamos à letra B. 8% dos lares. O núcleo é partitivo e tem um preposicionado. Legal, o verbo concorda com ele ou com o preposicionado. Só que os dois, tanto o número 8 como lares, são palavras no plural, certo? Mesmo que o vocábulo seja em algarismo, ele é plural, 8 é plural, só um é singular. Então aqui, ó, 8 no plural, lares no plural. Então o verbo tem que ser no plural. Na versão originária da FCC estava assim. Aqui o professor já está postando na tela a imagem corrigida. A qualidade dos inúmeros programas de TV destinados às crianças não alcança o nível que seria desejável na opinião dos que o avaliam. Tudo certo com a letra C. É ela que é o gabarito. Repare, ó, o avaliam o quê? O nível dos programas. Exatamente. Agora deixa eu aproveitar, né? Deixa eu fazer um esquema CESP numa questão, Carlos Chagas. Se esse O são antecedidas por travessão elucidativo quando há mais de uma ideia após ele. Quero isto que apazene. Então, que apazene é uma oração subordinada substantiva apositiva, que deveria ser introduzida por 2 pontos. No entanto, depois da oração apositiva, vem mais outra ideia, ó. Pois há muitas guerras. Queremos que a paz reine, pois há muitas guerras, ó. Querer que a paz reinar é diferente do fato de haver muitas guerras. Então, nós temos uma oração coordenada, sindética e explicativa, ó, num período misto por coordenação e subordinação. Então, aqui, pelo fato de ter mais de uma ideia, mais de uma oração, nós vamos ter o quê? O uso do travessão elucidativo no lugar dos 2 pontos. Vamos ao vocativo. O vocativo também tem vírgula obrigatória, ou seja, ele é isolado por vírgulas obrigatoriamente. Estude bastante concursando. Acorde, moça, agora. Menino, fique quieto. Lembrando que vocativo, vocare do latim é um chamamento, certo? Então, olha só, esse vocativo pode aparecer no fim, e aí como ele é isolado por vírgulas, e se ele aparece no fim da frase, a vírgula obrigatória é antes. Se ele aparece no meio da frase, ele fica entre vírgulas. Se ele aparece no início da frase, ele fica com vírgula depois. Quando a gente sempre tratar aqui nesse curso, isolado por vírgulas, vai funcionar aqui que nem o vocativo. No início, vírgula depois. No fim, vírgula antes. No meio do período, vírgula isolando, certo? Dupla vírgula. Beleza? Então aqui nós temos, olha, o vocativo. Você já teve uma aula aí de vocativo, na aula de sintaxe da oração, então já entende, não confunde mais com o sujeito. Vamos observar o terceiro caso de vírgula. Imagine que nós tenhamos frase que soa bem, é porque as 2 vírgulas estão corretas. Então, olha, aqui o isolamento por vírgulas é obrigatório, porque falou que está dentro delas por travessões ou por parênteses. Observe a próxima regra, nós temos uma oração apositiva. Como o período termina nela, em uma só ideia, ele é corretamente introduzido por 2 pontos. Vamos julgar o item. O emprego de 2 pontos nos 2 períodos justifica-se por estarem eles antecedendo orações que servem de apostos aos termos antecedentes. Certo é o gabarito. Faça o próximo exercício. Muito bem. Em 2005, uma brigada completa atualmente instalada em Niterói será deslocada para a linha de divisa com a Colômbia. Certo, nessa provinha do CESP, novamente nós conseguimos isolar o que está dentro de travessões. Se eu consigo isolar, eu posso trocar esses travessões por vírgulas ou parênteses, não é isso? É o que a banca pergunta. As regras gramaticais permitem que os travessões que isolam a expressão com aproximadamente 4.000 soldados sejam substituídos tanto por vírgulas como por parênteses, sem prejuízo para a sintaxe e a correção do período. Se marcou certo, parabéns. Vamos agora a mais um caso. Oração subordinada adjetiva explicativa.
possui vírgula obrigatória. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não há vírgulas. Vamos aqui comigo, ó. Admiramos as pessoas que são seres racionais. Admiramos as pessoas que são honestas. Todas as pessoas são seres racionais? Sim. Nós já aprendemos na aula de oração as pessoas as quais são seres racionais, as quais são honestas. Quando eu troco o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando eu consigo trocar por outro pronome relativo, esse que introduz uma oração adjetiva. Então, que elas são orações adjetivas, essas duas em destaque, você já sabe. Certo? Agora observemos. Toda pessoa é um ser racional. É o que diferencia a humanidade dos outros animais. Quando nós temos uma característica genérica, geral, ampla, nós temos uma oração adjetiva explicativa. Se a oração é adjetiva explicativa, a vírgula dela é obrigatória. Admiramos as pessoas que são honestas. Todas as pessoas são honestas? Não, né? Que pena, infelizmente não. Certo? Então, olha, nós estamos falando só das que são honestas. Certo? Então, como eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, não posso ter vírgulas. Faça o exercício. Vamos aqui comigo, ó. É fundamental dar mais valor ao modelo de desenvolvimento, o qual assegure. Assegurador. Então, eu consigo trocar pelo adjetivo assegurador, o qual assegure, já sei claramente que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, pense aqui comigo. Todo desenvolvimento só serve para assegurar para toda a população trabalho, alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques públicos. Só coisa boa? Claro que não. Tem desenvolvimento que traz desequilíbrio ambiental, que traz falta de controle social, você pode ter desigualdade social e vários outros problemas, certo? Ou outras coisas boas também, ou ruins. Enfim, nós temos desenvolvimento que acarreta várias coisas. Então aqui eu estou restringindo o desenvolvimento. Então o que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? O emprego de vírgula imediatamente após a palavra desenvolvimento mantém a estrutura sintática original. Se ela é restritiva e eu coloco uma vírgula, eu transformo essa oração em adjetiva explicativa? Não. Nós já vimos na aula de orações que a vírgula não tem esse poder sempre. Certo? Então ela é uma oração adjetiva restritiva. Por ser restritiva, não pode ter vírgulas. Então o acréscimo de uma vírgula mantém a estrutura sintática original, mas não mantém a coerência nem a correção gramatical do período. Errado é o gabarito. Se marcou errado, acertou. Por quê? Porque a oração restritiva não pode ter vírgula. Vamos entender aqui, ó, a ordem direta do período simples para facilitar o seu processo de compreensão acerca da pontuação, sobretudo do uso da vírgula. O sujeito vem antes do verbo, que vem antes do complemento, que vem antes do advérbio, certo? Então, por exemplo, se for um verbo transitivo, você pode ter o objeto direto ou indireto, né, formando o predicado verbal. Se se tratar de um verbo de ligação, ó, aqui o complemento predicativo do sujeito, né, montando um predicado nominal. Pode ser que você tenha um período com verbo intransitivo e mais um predicativo, por exemplo. Aí você juntou coisas do predicado verbal com coisas do predicado nominal e montou um predicado verbo nominal. Você pode ter ainda um verbo transitivo direto, objeto ou objetos, direto ou indireto, mais um predicativo, ou seja, verbo transitivo e objeto são do predicado verbal, predicativo é do nominal. E novamente você tem um predicado verbo nominal, certo? Independente da composição, se o seu predicado será verbal, nominal ou verbo nominal, é muito importante que você não esqueça, num período simples, dessa ordem direta. Primeiro nós temos o sujeito, depois o verbo, depois aquilo que completa o verbo, e depois nós temos o advérbio. Entender essa ordem direta será muito importante para você observar vários casos. Muitos casos de vírgula, muitos deles se darão pela invírgula é optativa. Tá certo? Vamos lá. Hoje em dia, ela pode ser observada na popularidade, que se conserva daqueles autores conscientemente rurais que, vírgula, do século XVII ao XX,
Do século 17 ao 20, é um advérbio de tempo, deslocado e longo. Vírgula obrigatória depois do que, ó, para isolar o advérbio de tempo, deslocado e longo. Sustentaram o mito de uma Arcádia campestre. Em alguns ingleses, como no historiador G.M. Trevelyan, por exemplo, o amor pela natureza selvagem foi muito além desses anseios vagamente rurais. Tudo certo, é uma questão para achar errada. A errada é a letra A, as outras todas estão certas. Ó, sustentava que, quando? Até o final do século XVIII. Então nós temos aqui, ó, um advérbio de tempo deslocado e longo. As obras do homem apenas se somavam às belezas da natureza. Depois, ó, o ponto e vírgula indicando uma enumeração. Depois, tinha sido rápida a deteriorização, dizia. Então, o terceiro caso, ó, frase intercalada ou parentética. Tudo bem também com a letra C. Vamos à letra D. A beleza não era mais produzida pelas circunstâncias econômicas comuns e só restava como esperança a conservação do que ainda não fora destruído. Tudo certo, não temos problema algum. Só restava como esperança. A beleza só restava como esperança para a conservação. Tudo bem. E quando os ingleses seiscentistas mudaram-se para Massachusetts, então nós temos aqui, ó, quando uma oração subordinada, adverbial, temporal, antes da principal, vírgula obrigatória, tudo bem com ela, exatamente o caso 10. Parte de sua argumentação em defesa da ocupação dos territórios indígenas foi que aqueles que, por si mesmo, expressão de ênfase, não submetiam e cultivavam a terra, não tinham o direito de impedir que outros o fizessem. Aqui a frase é longa, mas não a vírgula. Aqueles não tinham o direito. Aqueles, quem é aqueles? Que não submetiam e cultivavam a terra, não tinham o direito. Eu não posso colocar uma vírgula aqui separando o sujeito do predicado. Estaria errado. Vamos ao 12º caso. Você comprou alface, quiabo e maçã. Certo? Então olha o que nós fazemos. Ó. Ou você omite a vírgula do advérbio, já que ela é facultativa, e deixa apenas a vírgula de enumeração. Comprei alface para salada, quiabo para o almoço, maçã para sobremesa. Também pode, comprei alface para salada, quiabo para o almoço e maçã para sobremesa. Ou seja, nós omitimos aqui as vírgulas facultativas, que seriam as vírgulas dos advérbios, curtos e deslocados, e mantivemos as vírgulas obrigatórias, as vírgulas enumerativas. Essa é uma escritura, são duas formas de se reescrever o texto corretas, certo? Ou, se você quiser não abrir mão da charmosa vírgula optativa do advérbio de finalidade, aí já que nós temos a vírgula, vamos usar o ponto e vírgula para tirar a nebulosidade do período. Comprei alface, vírgula, para a salada. Essa vírgula é do advérbio de finalidade. Ponto e vírgula para eu enumerar. Quiabo, vírgula, para o almoço. Veja bem, ó, o link é imediato. O quiabo é para o almoço, certo? Maçã, vírgula, para a sobremesa. Então, as vírgulas antes dos para isolam os advérbios de finalidade, facultativamente. E já que eu optei por utilizá-las, eu vou usar ponto e vírgula para que o meu leitor não tenha dúvidas sobre o meu texto. Observemos os outros dois casos de ponto e vírgula. Para separar trechos com zeugma. Ana é loira, Célia é negra. Ana é loira, Célia é negra. Então eu estou dizendo Ana é loira, Célia é negra. Em vez de eu utilizar o verbo ser na terceira do singular, eu usei uma vírgula. Então eu tenho zeugma. Se eu tenho zeugma, eu posso separar os termos, as orações com ponto e vírgula. Terceiro caso de ponto e vírgula, antes dos demonstrativos.